É isso aí, minhas amigas e amigos colorados. Como é que vocês estão? Amanhã é dia de decisão para nós, a última partida do ano, última partida do Brasileirão e a última chance de permanecermos na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Vou falar nesse vídeo sobre a passagem do D'Alessandro ontem pelas rádios de Porto Alegre, né? Mas antes de dar sequência ao conteúdo, eu peço que você faça a sua inscrição aqui no canal, dá essa moral, canal super novo aqui, completando uma semana e preciso de inscritos, preciso crescer o canal, e conto com a tua força aí. Deixa o teu like, se não quiser ativar a notificação, tá tudo certo, valeu? Vamos lá, gente. Depois da partida do São Paulo, o clima ficou bem ruim, né? Difícil ali a gente não considerar que estamos com uma situação bem complicada, mas ainda há uma chance, como o próprio D'Alessandro diz, nós temos uma bala, né? Tem uma bala ainda e vamos tirar essa bala. E essa bala, além de tudo, nós estamos na dependência de resultados paralelos, né? Uma boa notícia é que precisamos de 2 resultados paralelos, de 3 partidas ali, que não é nada impossível que eles ocorram, não é nada do outro mundo, assim, não é nenhum absurdo, não é nenhum resultado paralelo como se fosse o Sport ter que ganhar do Palmeiras, não é nada disso, tudo é possível. D'Alessandro começou sempre a sua passagem nas rádios convocando a torcida, falando que vá pelo clube, né, que não vá por ninguém que esteja ali no momento do clube agora, seja no grupo de jogadores, seja na diretoria. Ele pediu que vá pelo clube para dar força, porque ele, desde jogador, ele sempre reconheceu a importância da torcida e que muitas vezes quem fez a diferença foi a torcida, né? Então a manifestação dele sempre começou por aí, né? E sobre os resultados paralelos, ele faz questão de salientar que temos que fazer a nossa parte, não basta só os resultados paralelos, temos que fazer a nossa parte. É o óbvio, eu sei, é o óbvio, mas ele da pessoa dele, fez questão de falar isso e não deixar para que algum dos entrevistadores falasse, né? É interessante que ele fala que nessas últimas rodadas tem sido feita no vestiário, com um grupo de jogadores, movimentações diferentes para motivar, para reanimar, e que não tem surtido efeito, mas que, segundo ele, D'Alessandro, tem sido adotada estratégias para que a situação se reverta, e o que tem sido feito de diferente não tem surtido resultado. Isso daí que é um ponto, né? Aqui, até ontem, inclusive, até ontem, sexta-feira, haviam 20 mil check-ins feitos, tá? A expectativa da diretoria é que tenhamos 35 mil torcedores lá, e vamos lá, né? Vamos lá. Um ponto importante sobre relacionamento no grupo, entre jogadores e diretoria, o D'Alessandro disse de que ele não vai externar o que ocorreu ou ocorre, mas ele diz assim que como jogador eu nunca levei a público as coisas que aconteciam, mas isso é normal no futebol e em outras áreas, né, de ocorrer. As pessoas trabalham em grupo e nem todo mundo é amigo, mas que ele diz assim que sempre defendeu o clube, o Inter, né, e que assim ele não vai expor nada. Mas fica ali para bom entendedor de que sim, tem discussões, tem desentendimentos, tem tudo isso daí. E aí eu trago para vocês aqui um ditado que creio todos conhecem: caso que falta o pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, né? Talvez esteja faltando o pagamento em dia, sim, talvez esteja faltando. Até uma coisa que ele fala ali, que desde que ele está em Porto Alegre, tem duas coisas que sempre se fala quando os resultados não vêm, que seria atraso de salário, e tem uma outra coisa que ele vai falar depois. Sobre depois que terminar o Brasileiro e tal, ele diz que será feita a avaliação do que aconteceu, do que se errou. Tudo isso será feito após o final da partida de ontem, da segunda-feira em diante, enfim, né? Isso daí foi colocado por ele. Ele ressaltou bastante a chegada do Abel, a presença, que isso daí mudou o ambiente, mas que, enfim, né, ainda não surtiu efeito. E ele diz que nessa partida de amanhã, o jogador é o jogador que decide, que ele cita, inclusive, que quando ele estava em campo na partida contra o Globo e não conseguiram o resultado, ele mesmo se manifestou dizendo que a responsabilidade era deles, jogadores. Então ele traz
também ao longo da entrevista ele cita situações assim, mas ele diz que amanhã nos 90 minutos é com os jogadores, eles que vão ter que tirar de onde não tem. Se não tiver mais de onde tirar, tem que buscar ainda de onde tirar. Basicamente essa a ideia do D'Alessandro, né? Isso daí que ele tá falando. Então, assim, gente, é muito importante que o Inter permaneça na Série A, não apenas por questões desportivas, de passar um ano em Série B, mas também por questões orçamentárias, tá? Então, eu vou deixar aqui no canto, vai aparecer um card aqui, eu fiz um vídeo falando sobre já por que o Inter está tentando segurar a Alfa como patrocinadora, né? Então, vocês, ao final desse vídeo, recuperem, cliquem aqui e assistam o que eu falei sobre o motivo principal de querer manter a Alfa como patrocinadora. Perfeito, gente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Por favor, se inscrevam no canal. Agradeço a quem chegou aqui no final do vídeo, certo? E bora lá que amanhã há de acontecer e a gente continue na Série A em 2026. Valeu!